E aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso voltarmos mais uma semana de aula de matemática. Sejam todos muito bem-vindos à aula de matemática. Eu já coloquei o cronômetro aqui do lado, marcando o nosso tempo. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Muito importante, que envolve função afim, tá? Uma coisa prática. É lógico que a gente vai ter que passar um pouquinho por uma teoria, mas né, é um tema muito legal que envolve a aplicabilidade da função afim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, mas antes disso, vamos soltar nossa vinheta. É isso aí. E aí, aceita ou não? Força! É isso aí, né? Matemática é bom demais, né? Está presente em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes, né? Basta a gente criar um olhar diferente e procurar a matemática, que ela está presente em todos os momentos. Foi assim que a gente evoluiu ao longo da civilização, né? Ao longo das civilizações a gente evoluiu exatamente porque grandes pensadores, grandes pessoas pensaram matemática no seu dia a dia e começaram a ver a sua aplicabilidade. Nós vamos falar hoje sobre o estudo do sinal de uma função afim, que consequentemente resulta na aplicação do estudo das inequações de primeiro grau. A gente tem inequações do primeiro, segundo, terceiro, dependendo de que função você queira trabalhar, a gente pode trabalhar com as inequações polinomiais. No nosso caso, por enquanto, as equações ou as inequações polinomiais do primeiro grau. Só que tudo isso tem a ver com o estudo do sinal da função afim. Só que eu vou começar falando sobre isso, colocando uma pulga aí atrás da orelha de vocês. Olha esse problema. Isso foi uma questão que caiu na Federal de 2003 e diz assim: o provedor de acesso à internet oferece dois planos para seus assinantes. Plano A, assinatura mensal de R$ 8,00, mais 3 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Plano B, assinatura mensal de R$ 10,00, mais 2 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Já pensaram? Era assim antigamente. Não faz muito tempo, menos de 20 anos, era assim que se cobrava, né, o plano de internet. Né? Não tem como hoje, não, que você coloca lá um plano e paga um valor pequeno mensal e tem acesso ilimitado. Não era assim. Você pagava pela manutenção, é lógico que isso é um esboço, um exemplo, não é básico e simples e barato, mas antigamente era assim, cobrava-se um valor por manutenção X, né, que era aquela taxa de manutenção, e você pagava pelo acesso minuto a minuto, né? Então veja como a gente evoluiu, né? Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Eu quero saber quantos minutos, a partir de quantos minutos é vantajoso optar pelo plano B. Isso é um problema que se aplica exatamente ao estudo das funções afins. Lógico que eu vou resolver esse probleminha lá no finalzinho da aula, né? Então, depois da explicação, preste atenção, tá certo? Se quiser dar uma pausa no vídeo, tenta responder aí sozinho. E aí vale a dica, não vale partir das alternativas, né? Porque tem gente que gosta de usar as alternativas. Então,
Não parta por aí. Tente resolver sem utilizar as alternativas, beleza? No final da explicação, a gente resolve e a gente vê a aplicação das inequações nesse tipo de situação, tá? Então, o que é estudar o sinal de uma função afim? Estudar o sinal da função afim é você verificar para que valores do domínio, certo? Para que valores de x, caso a função esteja, né, escrita dependente de x. Então, para que valores do domínio eu tenho uma função positiva, negativa ou igual a zero, nula, tá? Muito bem. Vejam aqui algumas situações. Veja essa função afim, x menos 4. O coeficiente angular ou a taxa de variação vale 1, certo? E o coeficiente linear é menos 4, onde a reta toca o eixo y, tá certo? Perceba que o coeficiente angular positivo, a taxa de variação positiva, a função ela é crescente, tá? Onde ela toca a raiz? Onde ela toca o eixo x, perdão? Toca o eixo x na raiz, que é 4, né? Lembrando que para achar a raiz, basta pegar a função igual a zero. Já falamos sobre isso, tá bom? Então percebam que, olhando para o gráfico, qualquer valor de x acima de 4, você vai ter uma função com valores de y, valores positivos. Então perceba que para qualquer x que eu pegue maior do que 4, você tem a função positiva. Quando eu digo a função, eu digo o valor de y, né? De f de x. E para qualquer valor abaixo de 4 da raiz, você tem a função negativa. E onde é que a função é nula? A função é nula exatamente na raiz, para x igual a 4. Eu tenho essa situação exatamente na função crescente. Se a função fosse decrescente, ou seja, com o coeficiente angular ou, como a gente chama, taxa de variação negativa, a gente teria uma situação contrária. A raiz 5, e para qualquer valor menor do que 5, qualquer valor do domínio menor que 5, perceba que o pedaço do gráfico da função está acima do eixo x. Acima do eixo x garante um y positivo. Então, para qualquer valor do domínio menor que a raiz 5, a função ela é positiva. E para qualquer valor do domínio maior do que a raiz 5, a função ela é negativa. É exatamente isso que se coloca aqui. Agora, eu estou falando da função afim, mas se eu tiver uma função constante, né? Deixa eu afastar aqui a telinha. Se eu tenho uma função constante, por exemplo, essa função aqui é y igual a 2. Então perceba que o coeficiente angular ou a taxa de variação é nula. Então, para qualquer valor de x que você escolha, o gráfico da função está acima do eixo y. E aí você tem a função positiva. Então, se você pegar o x menos 2, a função é constante. Se você pegar o x menos 1, a função é constante e sempre igual a 2, ou seja, sempre positiva. É isso que a gente vai fazer no estudo do sinal da função. Verificar para que valores de x do domínio a função ela é positiva, negativa ou nula. Se a função for constante, então ela é ou toda positiva, estritamente positiva para qualquer valor de x, ou ela é estritamente negativa caso a sua função fosse uma função constante com valor, não é, abaixo de zero. Então, essa função constante y igual a menos 2 ou y mais 2 igual a zero, certo? Eu tenho uma função aí, uma reta constante, uma função constante. A equação da reta, tá vendo? É quando a gente iguala a zero, certo? E aí você tem uma função estritamente negativa. Qualquer x que você pegue, sempre vai ter o y negativo. Como é que a gente estuda o sinal da função, né? Como é que a gente faz o estudo do sinal? A primeira coisa é você encontrar a raiz da função. Como é que a gente acha a raiz da função? Pega a função e iguala a função a zero, né? Então faça aí o cálculo mental. Quem é x? Menos b sobre a. Uma vez que você encontra a raiz, certo? Qual o segundo passo? Um esboço da função. Então aqui eu tenho a raiz, certo? Verifico o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, então você vai ter uma função crescente, tá?
Se você tiver o coeficiente angular negativo, a taxa de variação negativa, então você tem uma função decrescente, certo? E aí, para as funções crescentes, qualquer valor de x maior que a raiz, o y é positivo. Para qualquer valor de x menor que a raiz, o y é negativo. Onde é que ela é nula? É nula na raiz, né? Por isso que o nome é raiz ou zero da função. Aqui a minha função ela é nula, certo? Quando a função é decrescente, acontece o contrário. Para x menores que a raiz, o y vai ser positivo, e para qualquer x maior que a raiz, olha lá o gráfico abaixo do eixo x, ó. Isso aqui é o eixo x, um esboço, né? Então, para esse pedaço gráfico abaixo de x, aí, para qualquer valor de x maior que a raiz, você sempre vai ter uma função negativa. E depois disso é só você fazer o estudo do sinal. Olha a primeira situação. Onde é que a minha função... Eu posso botar f de x, eu posso botar y, tá bom? Onde é que a minha função é positiva? Para que valores de x? Para todo x, olha, como ela é crescente, para todo x maior do que a raiz. E onde é que a minha função ela é nula? Ah, simples ela. Então, ela é nula para x igual a raiz. E onde é que eu tenho a minha função negativa? A minha função vai ser negativa se o meu x, olha lá no gráfico, para x menor do que a raiz. Beleza? Se fosse essa situação, onde é que a função ela é positiva? Pense aí, diga para mim, olha o gráfico, ela é positiva para todo x que tiver antes da raiz, olha lá, para x menor do que, isso é um menor, tá? Menor do que a raiz, está dando um delay aqui na minha canetinha. Onde é que a função é negativa? Ela é negativa para x o quê? Olha lá no gráfico. Para x maior do que a raiz, maior do que menos b sobre a. E onde é que minha função ela vai ser nula? Ah, isso é fácil, Elton. Ela é nula para x igual a raiz. Tranquilo? Olha como é fácil, não é? Bora ver um exemplo prático, né? Faça o estudo do sinal da função, tá? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Deixa eu botar aqui uma caneta azul. Azul caneta, em homenagem ao meu amigo professor Plínio Giorgio, né? Nome de italiano, mamma mia. Olha aí, faça o estudo do sinal da função 7x mais 12. Primeira coisa, achar a raiz. Então, vou pegar a função e vou igualar a função a zero, certo? Então, ó, 7x igual a menos 12. Então, pensa aí, quem vai ser a raiz? Menos 12 sobre 7, certo? Próximo passo, colocar um esboço na reta, no eixo x, ó. Quem é a raiz? Menos 12, perdão. Menos 12 sobre 7. Função crescente ou decrescente? Coeficiente angular positivo, função crescente, passando na raiz. Então, a direita da função, a direita da raiz, a minha função ela é o quê? Positiva. E a esquerda da raiz, a minha função ela é o quê? Negativa. Então, a minha função f de x ela será positiva para quem? Para x maior do que a raiz. Quem é a raiz? Menos 12 sobre 7. Onde é que minha função é nula? Ah, Elton, minha função é nula, mamma mia. Para x igual a raiz, então igual a menos 12 sobre 7. E onde é que a minha função ela vai ser positiva, aliás, negativa? Para x o que, tio? Para x, olha lá no gráfico, para x menor do que a raiz. Como isso é fácil, muito fácil. Fácil, extremamente fácil. Eita pau. Ô Elton, e a gente pode utilizar isso aí? Exatamente, a gente vai pegar esse estudo do sinal e vai usar para resolver inequação. Olha como é fácil. O que é uma inequação? A gente chama de inequação do primeiro grau.
certo? Na variável x, aquela que pode ser representada a partir de uma desigualdade. Quando eu digo desigualdade, eu quero dizer maior, menor, maior igual ou menor igual, tá? Em que você terá uma função, não é, em um dos membros ou em ambos os membros. Olha esse exemplo, ó. 7x mais 12 menor que zero. Isso é uma inequação. Isso aqui é a função, aquela função do slide anterior, f de x. Veja, eu não quero o estudo do sinal da função. Né? Eu não quero descobrir essas três situações. Eu quero uma delas. Qual é aquela que eu quero? Eu quero, a partir do momento que a minha função ela é negativa, menor do que zero. Olha lá o estudo do sinal. Eu quero saber quando é que ela será menor do que zero. Menor que zero é o quê? Negativa. Ué, então eu vou ter que fazer tudo isso aqui, é? Não, lógico que não, né? Não precisa, nesse caso não precisa, é só você continuar a resolução, olha só. 7x menor do que menos 12, x menor do que menos 12 sobre 7. Olha, o estudo do sinal da função seria você determinar todas as situações, não é isso? Onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa e onde é que ela é nula, onde é que ela é zero. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela seja negativa. Negativa é aqui, ó, menor que zero. Então eu quero que ela seja menor que zero. Então o meu x tem que estar antes do menos 12 sobre 7. Menor do que menos 12 sobre 7. Né? Isso não é um estudo de sinal? É um estudo de sinal da função. Só que no slide anterior a gente viu o estudo completo para quando ela era positiva, negativa ou nula. Aqui eu pedi uma situação. A inequação, né, tanto do primeiro, do segundo, seja de que grau for, a inequação só vai cobrar de você uma situação. Quando ela for menor, ou quando ela for maior, ou quando for maior ou igual, ou menor ou igual. Tá? Então veja, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui não é uma resposta, não é apenas um valor de x, ele tem uma infinidade de valores. Então, para isso, a gente precisa colocar como resposta o conjunto solução. Qual é o conjunto solução? É x que tem que ser um número real, desde que esse x seja menor do que menos 12 sobre 7. Facinho, pai. Às vezes não aparece tão simples assim, ó. Às vezes ela aparece desse jeito, ó. Tá vendo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma organizada nisso aqui. Vamos fazer a distributividade? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes menos 1, mais 3, certo? Pega tudo isso, passa para o outro lado, menos 3x mais 4, maior ou igual a zero. Então, 4x menos 3x menos 3x vai dar o quê? Menos 2x. Menos 6 com mais 3, com mais 4, mais 1. Maior ou igual a zero. Então, veja, eu quero que essa função seja positiva. É só continuar a resolução, papai. Menos 2x, aí passa para o outro lado, ó, menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque eu quero x positivo, não quero x negativo. Tá? Então, ó, 2x, 1, porque muda o sinal de tudinho. E a desigualdade, ela inverte, papai. Wellington, por que a desigualdade inverte? Por que a gente inverte a desigualdade toda vez que a gente multiplica por menos 1? Preste bastante atenção, por quê? Veja, multiplicar por menos 1 é um artifício, né? Mas eu poderia fazer assim, ó, passa para o outro lado, 2x. Passa para o outro lado, 1. E aí, quem está multiplicando, passa dividindo, operação inversa. Eu posso ler tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, meio é maior ou igual a x. Ora, se meio é maior ou igual a x, é equivalente a dizer que x é menor ou igual a meio.
Aí o que aconteceu com o sinal da desigualdade? Ó? Inverteu, tá vendo? Então, por isso, quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade ela inverte de sinal. Por quê? Porque é um processo natural da operação inversa da adição, que é a subtração. Então, x tem que ser menor ou igual a meio. Então, tá aí a sua resposta. Simples, não? Qual é o conjunto de solução? X, que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a meio, tá? Quando x for igual a meio, ela vai ser nula, porque eu não quero maior ou igual a zero, né? Quando x for menor do que meio, esse lado direito vai ser positivo, maior do que zero, beleza? Ora, posso usar a inequação agora, professor, para resolver? Claro, vamos lá, let's go. Um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. Isso foi do vestibular da Federal 2003, né? Na época que o Enem não era um processo de ingresso, né? O Enem existia, mas não era obrigatório para todos os estudantes, né? Os estudantes não têm obrigação de fazer Enem, né? Então ele não era obrigatório e ele servia apenas como um processo de avaliação da educação básica, né? Nós temos o vestibular na Federal, que era a primeira fase, segunda fase, e o PE também. Plano A, assinatura mensal de R$ 8,00 mais 3 centavos por minuto de conexão. E o plano B, R$ 10,00 de assinatura mais 2 centavos por minuto de conexão. Acima de quantos minutos é melhor optar pelo plano B? Quando é que eu devo optar pelo plano B? Eu vou optar pelo plano B quando o plano B for menor que o plano A, porque eu quero que for mais barato. Isso. Mais barato, tá? E aí, quem é o plano B? Em função do número de minutos X. O plano B vai ser R$ 10,00 fixos mais 2 centavos por X minutos de conexão. E quem é o plano A em função do número de minutos? Plano A, R$ 8,00 mais 3 centavos por minuto de conexão. Wellington, eu poderia dizer que é melhor optar pelo plano A, pelo plano B, quando o A for mais caro? Pode, porque é o contrário aqui, ó. B menor que A ou A maior do que B. Depende da leitura que você vai fazer, não tem problema, você escolhe. Então eu quero que B seja vantajoso. Para B ser vantajoso, ele tem que ser menor do que A. Não é? Olha aí, uma inequação, ó, 10 mais 0,02x menor do que 8 mais 0,03x. Aí eu vou resolver essa inequação. 0,02x menos 0,03x menor que 8 menos 10. Né? Eu isolei, né? Coloquei x para um lado, coloquei quem é dependente de x para o outro. Então eu tenho menos 0,01x menor do que menos 2. Como o x está negativo, multiplica-se por menos 1 e aí vai aquilo que eu falei no slide anterior. Inverte o sinal da desigualdade. X tem que ser maior do que 2 sobre 0,01. Então, x tem que ser maior do que 200 minutos. Então, acima de quantos minutos? Acima de 200. É vantajoso optar pelo plano B. Wellington, se você fizesse o contrário, daria o resultado a mesma coisa. Tem que fazer e depois me diga se acertou ou não. Claro que vai acertar, né? Nem precisa me dizer. Bora ver aqui alguns exercícios. Então, do livro de vocês, né? Deixa eu pegar aqui para me lembrar o número da página. Do livro de vocês, a gente vai fazer os exercícios que estão na página... lá na página de número... Caneta azul, caneta. Página número 71. A gente vai fazer da página 71, da questão 44 à questão 53, tá? Então, olha só. Questão 44, letra A. Né?
Ele quer escreva uma desigualdade para representar cada sentença a seguir. X é um número natural maior do que 7. X é um número natural maior do que 7. Isso implica dizer que x menos 7 é maior do que 0. Olha aí, essa sentença, ela representa essa letra A. Letra B, o que é que diz a letra B? X é um número racional menor que ou igual a menos 2. Vale lembrar, tá? Que como ele pediu que você escreva a desigualdade está escrita aqui. Se você quiser isso em forma de conjunto, então eu teria que escrever assim, ó. X, ele está dizendo que x é o quê? Natural. Pertence aos naturais, tal que x tem que ser maior do que 7, certo? Beleza? Porque se eu boto assim, aí eu estou dizendo que x aqui pode ser um número maior do que 7, e aí pode ser qualquer número. Desculpa. Como ele está pedindo natural, então eu tenho que especificar isso aí, tá bom? Letra B, x é um número racional menor que ou igual a menos 2. X é um número racional menor que ou igual a menos 2. Então significa dizer que x mais 2 menor ou igual a 0, né? Mas aí, como ele está especificando que é um número racional, então eu tenho que dizer, ó, x pertence ao conjunto dos números racionais e ele tem que ser menor ou igual a menos 2. Porque se eu coloco aqui em forma de inequação, é aquilo que eu falei na letra A, né? Você pode pegar qualquer número. Como ele está dizendo que é racional, então... Letra C, x é um número real, positivo ou nulo. Positivo é maior que 0, né? Ou nulo, 0. Então, como é que eu colocaria esse conjunto C? X é um número real, tal que x tem que ser maior do que ou igual a 0, né? Nulo ou positivo. Letra D, x é um número real, positivo, então x é maior do que 0, então não pode ser igual, né? Então, o conjunto D seria x pertencente aos reais, correto? Tal que x tem que ser positivo. Esse conjunto eu poderia colocar assim, ó. Poderia colocar reais, certo? Não negativos e não nulos, não é? Não negativo e não nulo. É uma outra forma, beleza? 44. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder os exercícios, depois volta, tá bom? Então vamos lá. Faça o estudo do sinal de cada função representada a seguir. Veja que eu vou fazer o estudo do sinal a partir do gráfico. Eu não preciso achar a função. Qual é a raiz da função? A raiz é 0. Então, acima do eixo x, acima da raiz, o meu x, ó, transforma a função em valores positivos. E abaixo da raiz a função ela é negativa. Então a minha função na letra A vai ser positiva para x maior do que 0. A minha função vai ser nula, sempre na raiz, viu galera? Igual a 0. E a minha função vai ser negativa para x menor do que a raiz, que é 0. Olha aí. Letra B, qual é a raiz? A raiz é 4. Então, se a raiz é 4, ó, tudo que estiver antes da raiz 4, eu terei um y positivo, né? Porque o gráfico, essa parte do gráfico está acima do eixo x, certo? Então, à direita a função é positiva e à esquerda a função ela é negativa, não é isso? Então, onde é que minha função... Eu posso escrever y f de x, tanto faz, tá? Onde é que minha função é positiva? Para qualquer x menor do que a raiz, que é 4. Onde é que a minha função ela vai ser nula, igual a 0? Para qualquer x igual a raiz, que é 4. E onde é que a minha função ela vai ser negativa? Para x o quê? Maior do que 4. Facinho, né, pai? Letra C. Onde é que a raiz? A raiz é menos 1. Então, a direita da raiz positiva, porque a função é crescente, e à esquerda da raiz a função é negativa. Então, minha função é positiva
para qualquer valor de x, não é isso? Para x maior do que a raiz, que é menos 1. Onde é que ela é negativa? Para qualquer valor de x menor que a raiz, que é menos 1. E onde é que minha função é nula? Para x igual a raiz, que é menos 1. Beleza? Próxima. Dá uma pausa, tenta fazer. Faça o estudo do sinal de cada função. Letra A. Primeira coisa para fazer o estudo do sinal, eu tenho que achar a raiz, então vou igualar a zero. Então, ó, mentalmente, quem é essa raiz? Menos 3, não é? Porque é menos 9 sobre 3. Então, aqui eu tenho função crescente ou a função é decrescente? Crescente porque o coeficiente angular, né, a taxa de variação é positiva. Então, a função ela é crescente, passando na raiz. À direita da raiz, positiva. À esquerda da raiz, negativa. Meu Deus. Então, onde é que minha função f vai ser positiva? Maior do que zero. Para x maior que a raiz, que é menos 3. Onde é que minha função é nula? É igual a zero. Para x igual a raiz. É nula na raiz, né? No zero da função. Onde é que minha função ela é negativa? Para x o quê? Para x, olha lá no gráfico, menor que menos 3. Olha a letra B. Letra B. Pega a função igual a zero. 8 menos 4x igual a zero. Então, menos 4x igual a menos 8. Quem vai ser x? 2. Não é? Então, aqui, ó, 2 é a raiz. Perdão, 2 é a raiz. Função crescente ou decrescente? Taxa de variação negativa. Coeficiente A, menos 4, menor do que zero. Então, a função é decrescente. Então, à esquerda da raiz, a função é positiva. À direita da raiz, a função é negativa. Então, minha função g é positiva para x menor do que a raiz. A função g vai ser nula para x igual a raiz. Né? Boto 2 aqui, ó, vai dar zero. E onde é que a minha função vai ser negativa para x maior do que a raiz? Tranquilidade? Beleza. E a minha função? Se você pegar a função e igualar a zero, isso não tem sentido, né? Ou seja, a função ela não tem raiz, ela não toca o eixo x. Por que, pai? Porque é uma função constante. Né? Se ela é uma função constante, ela está acima do eixo x ou abaixo do eixo x? Ela está abaixo do eixo x. Está lá no menos 7. Então, ela é uma função totalmente negativa. Onde é que minha função t é positiva? Não existe valores de x reais que torne a função positiva. Onde é que minha função é nula? Se ela não toca o eixo x, ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, então não existe x real que torne a função nula. Onde é que minha função é negativa? Aí a função é negativa para qualquer x igual a um número real. Para qualquer x real, qualquer que seja, o símbolo, qualquer que seja x real, a minha função ela é negativa, porque ela é uma função constante. Letra D, 0,2x mais 3, vou igualar a zero para achar a raiz. X vai ser igual a menos 3 sobre 0,2. Então, quem é a raiz aqui? 30 sobre 2, menos 15, não é isso? Menos 15, né? Que vai ficar menos 30 dividido por 2, menos 15. Então, aqui eu tenho menos 15, é um esboço, tá? Função crescente ou decrescente, coeficiente angular, ó, taxa de variação, 0,2 é positivo. Função crescente, então, a função é positiva à direita da raiz e ela é negativa à esquerda da raiz. Então, minha função h vai ser positiva para x maiores que menos 15. A função h vai ser nula para x igual a menos 15. E a função h vai ser negativa para x menor que menos 15. Facinho, né, papai? Boa. Vamos para a próxima? Dá uma pausa e tenta fazer, tá? Eu estou resolvendo aqui, mas tenta fazer.
Qual é o valor de x para que a função dada por g de x igual a 2x sobre 5 menos 6 sobre 7 seja nula? Eu quero que a minha função seja nula. Para ela ser nula, tu tem que usar quem a raiz para zerar? Tu tem que usar que valor de x para zerar a função? Tu tem que usar a raiz. Então, como é que eu acho a raiz? Igual a função a zero. Igualou a zero. Então, 2x sobre 5 igual a 6 sobre 7. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, papai. Então, x vai ser igual a 30 sobre 14. Então, x é igual a 15 sobre, dividido por 2, 7. Então, onde é que minha função é nula? Ela é nula em 15 sétimos. Próxima. Veja, estude o sinal da função representada agora a partir do gráfico. Olha a raiz da função. 14. À esquerda, a função é positiva. À direita, a função é negativa. Então, se x for maior que 100, a função f vai ser o quê? 100, né? Quem é maior que 100 é maior que 14. E se for maior que 14, a função ela é negativa. Igual a 10. 10 é menor do que 14. E se for menor que 14, a função ela é positiva. X maior que 14. Se for maior que 14, a função ela é negativa. X igual a 14. Se x for igual a 14, a sua função vai ser o quê, papai? Nula. E x menor que 0. Menor que 0 é menor que 14. E tudo que for menor que 14, para qualquer x menor que 14, a função ela é positiva. Tá? Dê uma pausa no vídeo, tem que fazer, depois volta. Essa é a hora de aprender, papai. Olha a próxima. O gráfico de uma função afim corta o eixo x num ponto de abscissa 2 e o eixo y num ponto de ordenada 18. Então é isso aqui que acontece. Ó. Eixo x, eixo y, ela vai tocar o eixo x na abscissa 2 e vai tocar o eixo y na ordenada 18. Então é aqui, ó. Toca o eixo x no 2, né? No 2 e o eixo y no 18, tá? Então, a esquerda, essa é a raiz da função. À esquerda da raiz, a função é positiva e à direita da raiz, a função é negativa. Veja, ele não pediu a expressão ainda, né? Vamos ver a letra A. Determine a lei de correspondência. Tem duas formas de você achar essa lei de correspondência. Né? Eu ensinei a vocês várias formas, treinem todas. Tá? Eu posso usar a equação reduzida da reta. Esse é um exemplo, não é? O que é esse Azão? É onde ela toca o eixo X. E o que é esse Bzão? Onde ela toca o eixo Y. Quem é o MMC? O MMC é 18, então multiplica tudo por 18. Então a gente vai ficar com 9x mais y igual a 18. Então a função vai ser menos 9x mais 18. Ou você pode descobrir a função usando o conceito de coeficiente angular, né? Taxa de variação. O B é onde a reta toca o eixo y. Onde ela toca o eixo y? 18. A questão falou, né? E o A? O A, que é a taxa de variação, vai ser meu ΔY sobre meu ΔX. Como ela está decrescendo, então esse delta aí é negativo, né? Esse coeficiente angular. Qual é a variação de y de 18 até o zero? Desse ponto para esse ponto, o y variou 18. E o ΔX, desse ponto para esse ponto, o x variou 2, perdão. Então dá menos 9. Então a função vai ser menos 9x mais 18, exatamente do jeito que a gente colocou aqui no início. Veja, aqui eu só posso usar se eu souber onde toca x e onde toca y, tá? Isso aí foi uma dica, inclusive na aula anterior eu mostrei a questão do SSA do ano passado, que a gente poderia ter resolvido dessa forma, né? Letra B, o que é que ele quer na letra B? Faça um esboço do gráfico, tá aqui a letra B, ó.
E a letra C, estudo o sinal da função. Onde é que a minha função ela será positiva? Ela é positiva para todo x menor que a raiz. Onde é que minha função vai ser nula? Ela é nula para x igual a raiz. E onde é que a minha função ela vai ser negativa para todo x menor que a raiz. Beleza? Próxima. Dê uma pausa e tente fazer, viu? Uma função afim tem taxa média de variação. Quem é a taxa média de variação? Coeficiente A, né? Taxa média de variação constante. Veja, isso é o que caracteriza a função afim. A taxa de variação ela tem que ser constante. Não é? Por quê? Porque na função exponencial a gente tem uma taxa de variação crescente ou decrescente. Depende se a função exponencial é crescente ou decrescente. Por exemplo, a taxa de contaminação do Covid-19, se a gente for olhar os gráficos aí, você vai ver que para uma semana ela contaminou tanto, para outra semana, no mesmo período, né, mesma semana, assim, né, no mesmo número de dias, ela aumenta a contaminação. Então a taxa de variação não é constante, a taxa de variação é crescente. Né? Essa função que representa a contaminação do Covid-19 no Brasil não é uma função afim, é uma função exponencial. Tá? Mas a gente vai falar de função exponencial na frente. E o ponto de coordenadas 1 quarto pertence ao gráfico. Letra A. Qual é a lei de correspondência da função? Se ele diz que a taxa de variação é constante e menos 3, então eu sei que é o coeficiente A. Preciso B, descobrir onde ela toca o eixo Y. Ele não diz. Mas ele diz que a função, que o ponto 1 quarto pertence à função. Se pertence à função, quer dizer que o gráfico passa por esse ponto. Então, o y vai ser 4 e o x vai ser 1. Quem vai ser esse b? 7. Então, a sua função é menos 3x mais 7. Certo? Letra B. Letra B. Determine para quais valores de x a função assume valores positivos. Eu quero que minha função seja positiva. Certo? Então, eu quero que menos 3x mais 7 seja maior que 0. Então, menos 3x tem que ser maior que menos 7. Vou multiplicar por menos 1. Lembre-se que inverte desigualdade. Já expliquei por que inverte. Então, x tem que ser menor que 7 terços. Então, a função ela é negativa para qualquer x menor que 7 terços. Tá? E calcule os valores de x para que negativam a função, ou seja, eu quero que a função seja menor que 0. Ora, se x menor que 7 terços, a função é positiva, então se eu quero a função negativa, x tem que ser maior que 7 terços. Exatamente o contrário. E igual a 0, eu quero que a função seja nula. Aí x tem que ser igual a 7 terços, porque 7 terços corresponde à raiz da função. Beleza? Fácil, simples, tá? Questão 51. Considere o gráfico da função. Considere o gráfico a seguir. Tá aí a função, olha o gráfico, a raiz é 4, certo? Toca o eixo y é menos 1, certo? Muito bem. A função representada acima é crescente ou decrescente? Diga aí para mim. Crescente, né, pai? Por que ela é crescente? Porque a taxa de variação é positiva. Quem é a taxa de variação? É o meu ΔY sobre o meu ΔX. Qual é a variação de y? Desse ponto para esse ponto, o y variou 1. Desse ponto para esse ponto, o x variou 4. Não é isso? Então, a taxa de variação é 1 quarto, função crescente. B. Escreva a lei de correspondente da função y igual a x mais b. Certo? Então, quem é o meu A? Já descobrimos, 1 quarto de x. E B, onde ela toca y? Onde é que ela toca y? Em menos 1. O Wellington, poderia usar aquela, né? O Wellington não, Eliton. X sobre A mais y sobre Bzão igual a 1, que a gente chama de equação reduzida, equação segmentária. Posso usar? Pode. Esse Azão é onde a reta toca x, que no caso ali é 4, e esse Bzão é onde a reta toca a y, que é menos 1, igual a 1. E aí você teria que isolar o y para descobrir esse valor aqui, não é?
Então, pode ser também. C. Determine para que valores a função se anula. Ela se anula onde? Ela se anula na raiz da função, não é? Ela se anula na raiz. Como é que acha a raiz da função? Pega a função e iguala a função a zero, papai. Então, x sobre 4 é igual a 1, então x é igual a 4, né? Se anula em 4. E a letra D, faça o estudo do sinal da função. Raiz 4, função crescente ou decrescente? Crescente. Ah, nem precisa fazer o gráfico, porque já está aqui, ó. É verdade, bem lembrado, viu? Valeu, Heitor, você é o cara. Então aqui, ó, a direita da função, da raiz, é 4 e a esquerda da raiz, né? A raiz é 4, então a direita a função é positiva, a esquerda a função é negativa. Então, onde é que a minha função é positiva? Para todo x maior que 4, que é a raiz, né? Eu botei menos 4 aqui, né? 4. A minha função é nula na raiz, x igual a 4. E a minha função é negativa para x menor do que a raiz, que é 4. Beleza? Fácil. Questão 52. Dê uma pausa e tente fazer. Considere a função definida por f de x igual a 4x menos 6. Determine os valores do domínio dessa função cujas imagens são maiores do que 2. Eu quero que a imagem da função, seja maior do que 2. Então, eu quero que 4x menos 6, que é a imagem, seja maior que 2. Eu tenho uma inequação, tá vendo? 4x maior do que 2 mais 6. 4x maior que 8. Então, x é maior do que 8 dividido por 4. 2. Né? Então, conjunto de solução, x tem que ser real, tal que x tem que ser maior do que 2. Então, para qualquer x maior que 2, a minha função vai ter imagem maior do que 2. Beleza? Olha lá, penúltima, né? Estou indo para que o vídeo fique com exatamente 50 minutos. Olha a letra A. Resolva as inequações graficamente. Resolver graficamente é você resolver essa inequação. Quem tem x vai para o outro lado. Quem não tem x vai para o outro lado. E meio, né? Então, 3x maior que 12, não é isso? Veja, isso aqui é equivalente a 3x menos 12 maior do que zero, não é? É isso daqui. Então, graficamente seria você pegar a raiz. Quem é a raiz? 4. Função crescente ou decrescente? Crescente. Positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo. Como eu quero que a função seja maior do que zero, então a solução é essa aqui, ó, x maior do que 4. Né? Que é nada mais, nada menos que a continuação disso aqui. 12 dividido por 3, x maior do que 4. Então a solução gráfica é essa. 4, intervalo aberto, porque não tem o igual, então maior. Beleza? Olha lá a letra B. Aqui a letra B eu tenho que fazer uma arrumação aqui, né? Qual é a arrumação, Elton? Eu preciso fazer a distributividade, ó. 5x, são 5, tá? Mais 15. Aí aqui menos 2x, menos 2. Passa para o outro lado, ó, menos 2x, menos 3, menor ou igual a zero. 5x menos 2x menos 2x dá x. 15 menos 2 menos 3 dá 10. Tá? Então, a solução gráfica que ele quer é isso aqui, ó. X, a raiz, quem é a raiz? Igualou a zero, a raiz é menos 10, não é isso? Então, o meu x tem que ser o quê? A função crescente ou decrescente? Crescente. O coeficiente A é positivo, né? Então, positivo, negativo, aí eu quero menor que zero. Então, menor que zero é esse aqui, ó. Para não ter que fazer um estudo do sinal, basta continuar a resolução, ó. X menor ou igual a menos 10. Então, a solução gráfica é essa aqui, ó. Menos 10. Intervalo fechado, porque tem o igual. Menor ou igual a 10. Então, a solução gráfica é
É essa reta aqui, tá? A gente está usando intervalos. Lembra que a gente falou, foi o nosso primeiro vídeo, aula, né, no início da quarentena, né? Então, a gente está usando aí exatamente intervalos. Olha a letra C, tem que fazer a distributividade primeiro, né? Então, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3, mais 6, aí maior do que 1, menos 3x, mais 15, não é isso? Vou passar tudo para o outro lado, né? Mas antes, deixa eu resolver lado a lado. 2x mais 17 maior que menos 3 mais 16. Menos 3x mais 16. Então, passa para cá, vem positivo, menos 2x dá x. Passa para cá, vem negativo, mais 17, 1. Né? Então, eu quero que x seja o quê? Maior do que menos 1. Qual é a solução real? A solução real é que o x seja qualquer valor de x real maior que menos 1. Como ele quer uma solução gráfica, né? Então, ó, menos 1, certo? Maior do que menos 1. Então, para cá. Ó. Intervalo aberto fechado. Não tem igual, então intervalo aberto. Beleza? Facinho, papai. Olha aí, para fazer em casa, a gente corrige na próxima aula. Fazer em casa, sacanagem. Veja, você vai terminar os exercícios da página 72, tá bom? Então, próxima aula a gente corrige essas atividades. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande beijo e até a próxima.